Anne Rice nunca descreveu seus vampiros como apenas bonitos. Desde entrevista com o vampiro, a beleza é sempre um problema, um peso, uma armadilha, algo que traz culpa. Em Merrick, essa beleza atinge um grau quase de museu. Louis de Pontefract já não é apenas um vampiro melancólico, ele se torna uma imagem preservada, um vestígio estético de algo que não conseguiu morrer nem se transforma por completo. E é nesse ponto que a escolha da Anne pelas pinturas do Andrea del Sarto como referência visual se revela não apenas acertada, mas profundamente reveladora das intenções dela com o Louis. Ao comparar Louis a uma obra de Del Sarto, Anne Rice não está fazendo um elogio genérico à aparência. Ela não está dizendo que ele é bonito, ela está convocando uma tradição estética específica, marcada por equilíbrio, contenção emocional e uma melancolia silenciosa que se sustenta sem ser teatral, sem ser teatral. Trata-se de uma beleza que não grita, não seduz pelo excesso, ela fica e permanece. Permanecer nesse universo da Anne Rice é uma condenação. Andrea del Sarto, esse pintor, foi chamado pelos seus contemporâneos como il pintore senza errori, perdão pelo meu italiano. Não porque fosse mais genial do que Michelangelo ou mais idealizado do que Rafael, mas porque a sua pintura parecia não ter fissuras aparentes. Tudo estava no lugar certo. As proporções são harmoniosas, a luz não é agressiva, a emoção não transborda. Esse perfeccionismo é paradoxalmente o que torna as figuras dele tão humanas. Elas estão numa espécie de êxtase, nem em desespero absoluto, estão presas, elas não estão nesse desespero absoluto, elas estão presas no intervalo emocional, num estado suspenso. Louis mora nesse intervalo. Ele não é o vampiro do excesso, esse é o Lestat. Não é o vampiro da disciplina fria, porque esse é o Armand. Louis é o vampiro do equilíbrio que sofre, aquele que sustenta a culpa sem nunca resolver. Del Sarto pintava figuras que parecem ter sido interrompidas no meio de alguma coisa, entre um pensamento e outro. E o Louis existe dessa forma, sempre presente fisicamente, mas mentalmente deslocado, voltado para dentro, para o passado, para aquilo que não foi reparado. É um dos aspectos mais importantes da pintura do Del Sarto e que a Anne Rice compreende visivelmente é o uso do esfumato, que não é apenas como uma técnica, mas é uma linguagem moral. As transições suaves entre luz e sombra criam rostos que não se deixam decifrar, não facilmente. Não há linhas duras que indiquem decisão, nem contrastes violentos que anunciem um conflito aberto. Louis é descrito assim em Merrick, suave onde deveria ser predatório, etéreo onde se esperaria brutalidade. A sua humanidade persistente não é ativa, é residual, ela não o salva, mas impede que ele se entregue completamente à monstruosidade. Como nas figuras de Del Sarto, essa suavidade não é conforto, é tensão contida. A luz que envolve Louis não ilumina, ela desfoca, embaça. A sombra não esconde, ela protege. É chiaro escuro, é o claro escuro de uma consciência que nunca tem repouso. O retrato de um jovem, feito entre 1517 e 1518, é uma obra particularmente eloquente quando colocada em diálogo com o personagem Louis. O jovem do quadro, ele é relatado olhando por cima do ombro, não em desafio, mas reservado. Ele parece ter sido chamado enquanto eu estava pensando em outra coisa que ele não quer compartilhar. E esse detalhe é importante. Louis em Merrick é essa presença exatamente. Alguém que está ali, mas não está disponível. O seu silêncio não é mistério calculado, é exaustão. Ele não guarda segredos por ser estratégicos, mas porque não há uma linguagem suficientemente clara para exprimir o que ele sente. A postura do jovem nesse quadro
Sugere contenção, dignidade, tristeza, não pede consolo. É uma melancolia que não se explica, apenas se sustenta. E quando David Talbot diz que Louis, ele reage a Louis como se estivesse diante dessa pintura, com reverência, fascinação e a sensação incômoda de estar olhando algo que não lhe pertence, é porque ele olha para Louis como ele quer. Em Merrick, Louis não exerce papel narrativo ativo que tinha em entrevista. Aliás, ele não faz isso há muitos livros. Ele não conduz a história, ele atrai a história. Outros orbitam ao redor dele, da dor dele. E isso o aproxima ainda mais de uma obra de arte antiga, algo frágil, precioso, deslocado do presente. Louis não vive no agora, ele é uma sobrevivência estética de um conflito moral que não se resolve. Enquanto Mary representa movimento, risco, sangue vivo e magia ativa, Louis é imobilidade. Ele não se transforma, ele cristaliza. A sua dor não evolui, ela se repete como um tema musical preso numa única variação. Anne Rice quis associá-lo a essa pintura, a essa arte do Del Sarto, reforçando essa condição. Louis não é barroco, ele não é excessivo, ele pertence ao renascimento tardio, cansado da ideia da perfeição. E o olhar do David Talbot é curadoria, não é amor. É fundamental que essa descrição venha filtrada por esse olhar do David Talbot, que não vê nunca o Louis como um igual. Ele vê como um objeto de contemplação ética. Um erudito, ex-líder da Talamasca, David passou a vida catalogando horrores. E em Louis, ele encontra algo diferente. O horror belo por insistência. Compará-lo a Del Sarto é uma forma de torná-lo intocável, sagrado. David não quer salvar o Louis, ele quer preservá-lo. E essa é mais uma das armadilhas em que Louis cai por ser a nossa Helena de Troia. Obras de arte não pedem consentimento para serem admiradas. Louis também não. A sua tristeza se ordena sem palavras. A sua beleza suspende o julgamento. David age não como sábio, mas como guardião de uma relíquia que não pode ser perdida, mesmo que o preço para isso seja o colapso moral. A escolha de André Del Sarto como referência estética para Louis e Merrick não é decorativa, é estrutural. E diz, sem explicar muito, que Louis chegou a um estado em que sofrer e ser belo tornaram-se indissociáveis. Ele não é mais apenas um vampiro que sofre, ele é a imagem desse sofrimento que aprendeu a existir, a ficar. Ele é como um retrato antigo, não envelhece e também não se cura. Ele existe entre a luz e a sombra, sem catarse, sem resolução.